Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de uma banda britânica, obscura, como eu sempre gosto geralmente, mas que é assim um dos melhores exemplos da transição da psicodelia para o rock progressivo. Essa banda é o Arcadium e só lançou um álbum e um single durante a sua curtíssima carreira. Esse álbum é esse aqui, Breath of Wild, de 1969. Que é a contracapa com os integrantes, era um quinteto. E tem aqui, essa é uma edição da Repertoire, de 2000, que é bem interessante, que o início do encarte aqui é interessante porque ela reúne o único single, as canções do único single que o Arcadium lançou como faixas bônus aqui, porque as duas músicas desse single não estão presentes no álbum. Então o Arcadium foi formado aí no final da década de 60, em 67 ou 68 mais ou menos. E como eu falei, era um quinteto e a figura principal era um guitarrista e compositor grego, que tinha o nome aqui artístico de Miguel Sergides, ou Sergides. E além dele, nós temos também o outro guitarrista, o Robert Elwood, o tecladista Alan Elwood, não sei se tem algum parentesco entre os dois aí, o baixista Graham Best e o baterista John Albert Parker. Então esse quinteto aí, a banda é londrina, foi formada em Londres, foi logo assinar com o selo Middle Earth, um selo pequeno, que além deles, por exemplo, lançou o Writing on the Wall, um ótimo grupo escocês também, que depois chegou lá a Londres, e lançou também um único álbum, que eu pretendo falar aqui em breve no canal. Então, aqui temos, originalmente nesse álbum, 7 canções. Começamos aqui por I'm on My Way. Aqui é uma música apoteótica, é o melhor exemplo de rock progressivo, do início do rock progressivo. Uma bateria tribal pulsante aqui, guitarras faiscantes e um órgão onipresente também. Apenas o vocal do Miguel Sergides que não é tão efetivo, não compromete de forma alguma, mas ele também não abrilhanta. Ele tem um pouco de sotaque também, ele, por ser grego, mas o instrumental é excelente, simplesmente que são quase 12 minutos de duração essa música. Então, I'm On My Way abre o álbum em grande estilo. Depois temos Poor Lady, que é quase que é praticamente um hard rock, né, que é a banda fazendo um hard rock de responsa. Depois vem Walk on the Bad Side, não confundir com Walk on the Wild Side do Lou Reed, não tem nada a ver. Então aqui ela começa pegando leve, a banda começa pegando leve, você acha que é uma balada, até um pouco genérica no início, mas depois a coisa muda completamente, aí vira uma psicodelia daquelas, de entortar o cérebro. Depois temos Woman of a Thousand Years. Aqui é uma música mais de psicodelia clássica, em especial inspirada pela psicodelia californiana. Eu vejo muito Vanilla Fudge aqui nessa música. E o órgão tem, lembra tanto o Mark Stein, do Vanilla Fudge, quanto em alguns momentos do álbum também lembra o Ken Hensley, que depois viria a formar o Uriah Heep. Nessa época o Uriah Heep ainda não existia. E aí nos anos 69 a 70, o Ken Hensley estava aí envolvido em diversos projetos. Nem sei se o The Gods existia ainda, já falei do The Gods aqui no canal também, mas ele teve bandas como Too Fat, ele ajudou uma banda alemã chamada Weed, teve o Spice também, então ele teve vários projetos entre esses 2 anos. Então Woman of a Thousand Years me lembra uma psicodelia mais clássica, mais costa oeste americana. Só o refrão dela que acho que não é muito bem encaixado na música. Mas também é uma ótima música. Depois Change Me, a música seguinte. Ela me lembra um pouco, assim, tem um certo jeitão de April, a parte final de April. A música que encerra o terceiro disco do Deep Purple, o último com o Rod Evans nos vocais e o Nick Simper no baixo, do Mark I, da formação 1.
Tem um jeitão, mas não digo que ninguém copiou o outro não, porque esses álbuns aqui, tanto o terceiro álbum de Purple, chamado apenas de Purple, quanto esse aqui, são contemporâneos. Em algumas fontes dizem até que saíram no mesmo mês, que teria sido junho de 1969. Se você procurar no Rate Music, no site ali, esse álbum aqui, o data de lançamento está como outubro de 69. Porém, no canal aqui do YouTube, um canal em inglês, excelente, que trata justamente sobre aí a era psicodélica progressiva ali, e beat também, chama Yesterday's Papers. Dali eles falam que esse álbum foi lançado em junho de 1969, assim como o terceiro álbum do Deep Purple. Eu acredito mais nesse canal do que na versão que está ali do Rate Music. Depois temos It Takes a Woman, que começa assim com uma atmosfera até meio medieval, mas dura alguns segundos só, depois já vem a guitarra lascando tudo ali. E já é uma música mais de psicodelia também. E o álbum fechava originalmente com Birth, Life and Death, que aqui é uma música que percebe perfeitamente momentos de pura psicodelia e momentos de rock progressivo castiço mesmo, estilo Genesis ou Gentle Giant, você vê pedaços aqui dos dois. É também uma música longa, também tem mais de 10 minutos. Então o álbum abre e fecha aí com músicas mais progressivas e o recheio dele é mais psicodélico, de canções mais curtas e um pouco de hard rock também. E as duas faixas bônus aqui são do único single que foi lançado praticamente junto com o álbum. O então lado A é Sing My Song, uma música que até tem um componente meio romântico, que não é comum nesse álbum aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar são as letras do álbum, que exalam pessimismo e amargura. Então ele tem esse álbum aqui é meio lúgubre, tem um tom meio agourento aqui. E aqui em Sing My Song foge um pouco disso, tem até é um pouco mais acessível a canção. Tem gente que não gosta dela justamente por ser mais acessível, mas é uma boa canção e tem um bom refrão. E Riding Alone, aqui já é uma música que tem alguma coisa de folk. Aquele coisa meio de Jethro Tull, um pouco de Fairport Convention, apesar de ter guitarras elétricas também, mas tem um clima mais folk aqui, nessa que era o lado B do único single que eles lançaram. Infelizmente, a produção aqui é precária, não é boa. A produção aqui é do selo Middle Earth, era um selo muito pequeno e que não tinha muito orçamento, então a produção ficou a desejar aqui, mas as composições são ótimas. Aqui todas do Miguel Serges, incontestavelmente o líder aqui do grupo. Eu não sei qual deles aqui é o Miguel Serges, dos 5 que estão aqui. Suponho que seja esse aqui, mas não posso garantir. E infelizmente a banda terminou aí no ano seguinte, 1970. Cada um foi para um lado aí e até onde eu saiba nunca mais se reuniram. Parece que o Miguel Serges hoje reside na Austrália, pelo menos foi o que consta ali no site do Rate Music. Mas para quem quer entender como a psicodelia acabou se transmutando no rock progressivo, esse álbum aqui é mais do que indicado. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!